Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiurd. Neste programa aprenderemos um pouco sobre acústica e contaremos com a experiência de técnicos da área que nos irão explicar com mais rigor e pormenor como se desenvolve o som e de que forma podemos tirar o melhor partido do mesmo. Fique connosco! A acústica é o ramo da física que estuda a produção, o controlo, a transmissão, a recepção e os efeitos do som. A acústica de edifícios é, no fundo, a medição do isolamento de sons aéreos e de percussão entre compartimentos, a medição do tempo de reverberação e o cálculo do índice de isolamento sonoro. Sendo a poluição sonora a provocadora de doenças como o distúrbio do sono, o stress, a depressão, irritabilidade e até problemas cardiovasculares, esta pode afetar ainda o desempenho nas atividades do trabalho ao interferir na comunicação oral e na concentração da vida cotidiana das pessoas. O ambiente com problemas acústicos pode prejudicar a saúde mental, o relaxamento e a perda de qualidade de vida. Neste sentido, aumentaram as exigências da sociedade relativamente ao conforto acústico nos edifícios, de modo a propiciar uma melhoria nos padrões de vida atual. Nos países da Europa já está em vigor desde 2002 a Diretiva Europeia que trata da gestão da poluição sonora no meio ambiente. Atualmente é já obrigatória a apresentação de relatórios de avaliação acústica nas respectivas câmaras municipais para se obter a licença de utilização de um espaço que queira iniciar a sua atividade. O regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios controla a vertente do conforto acústico nas edificações. Estas normas aplicam-se à construção, reabilitação, alteração, ampliação de diferentes tipos de edifícios, tais como habitacionais, unidades hoteleiras, de comércio ou serviços, entre outros. A Engiurd tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em iurd.pt/Engiurd. Engiurd. Evolução é a nossa meta. Para podermos falar de acústica, é importante percebermos o que é o som, como ele se comporta e qual a diferença entre som e ruído. O som é uma sequência de ondas sonoras emitidas por uma fonte e que se propagam por um determinado meio, recebidas por um receptor. Para os humanos, a audição é normalmente limitada por frequências entre 20 e 20.000 Hz. O estudo das propriedades físicas do som é importante para que possamos verificar, na fase de projeto e execução, se é realmente necessário corrigir e manipular os efeitos do som de modo a garantir uma acústica eficiente, tanto para o acondicionamento quanto para o isolamento. A propagação do som em ambientes fechados propaga-se de diversas maneiras. De um modo geral, o ouvinte recebe dois sons, um direto e um refletido, sendo que este segundo só chega aos seus ouvidos alguns milésimos de segundo depois. Há efeitos favoráveis a uma boa audição, como a reverberação e a reflexão, e outros desfavoráveis, que devem ser eliminados, tal como o eco, as interferências e as ressonâncias não desejáveis. A propagação de sons nos edifícios faz-se principalmente por via aérea, através de sons aéreos, e por via sólida, através de sons de percussão ou de impacto. A conversação, a música, os ruídos de tráfego são exemplos de sons aéreos. Já o arrastar de móveis, a vibração de máquinas, etc., são exemplos de sons por percussão.
Dependendo da localização da fonte, os sons aéreos são classificados em exteriores e interiores. Alguns exemplos de fontes de ruído urbano exteriores são o trânsito automóvel, as obras de construção, a vizinhança, entre outros. Como fontes de ruído interiores, podemos ter os sistemas de ventilação, os equipamentos mecânicos coletivos e os utensílios domésticos. As ondas sonoras, ao se propagarem, incidem sobre elementos de construção, tal como as paredes e os pavimentos, sendo que umas são absorvidas pelos materiais e as outras são refletidas, ganhando movimentos vibratórios que se transmitem pelo ar e aos outros elementos adjacentes. Os sons de percussão resultam de uma ação de choque exercida diretamente sobre um elemento sólido, propagando-se com grande facilidade através de todo o edifício. Ou seja, a deslocação de pessoas, a queda de objetos ou qualquer ação de choque exercida num determinado ponto do edifício poderá provocar esta transmissão sonora a outros compartimentos. Vamos estar à conversa com o engenheiro Hernani Araújo e perceber um pouco mais sobre o som e isolamento acústico. Em edifícios, as soluções que promovem isolamento acústico normalmente passam por janelas com vidros duplos, paredes duplas com isolamento no meio. Depois também se pode fazer tratamento a nível de tetos, com tetos falsos com isolamento acústico, ou tratamento a nível dos pavimentos em si, com materiais que possam reduzir, por exemplo, o tacão das senhoras, não é? A fazer ruído sobre as lajes. Normalmente essas são as soluções mais correntes. Também poderá haver soluções de divisórias leves, que normalmente têm bons desempenhos acústicos em soluções mais específicas, como escritórios ou até mesmo em auditórios, tratamentos interiores dos espaços em si. Nós podemos tratar auditórios que têm oratória simples ou a nível de música, mas sem a utilização de equipamentos de som eletrónicos, e também temos a eletroacústica com colunas e microfones que fazem a amplificação do som. Cria-se condições que façam a projeção de quem está a falar ou a tocar para o público, criando também superfícies que possam refletir e melhorar a percepção que as pessoas têm da parte que está a ser transmitida. A componente é modelada de forma a que consiga haver uma harmonia entre a transmissão e a recepção a nível sonoro. Existe uma legislação específica que regulamenta o índice de isolamento acústico dos edifícios para sons aéreos de percussão e reverberação. Hoje em dia, os nossos técnicos estão cada vez mais sensibilizados para estas questões e utilizam soluções de acústica desde o início dos projetos. Percebemos então que numa sala sem tratamento acústico, as ondas sonoras chocam contra as superfícies e estas absorvem uma parte, refletem outra e ainda transmitem uma outra parte aos espaços adjacentes. Os materiais destas superfícies são os responsáveis por determinar o percentual de cada uma destas ações. A acústica das edificações estuda estas ações e controla o isolamento e o acondicionamento do som nos espaços de modo a viabilizar o conforto acústico e a privacidade sonora dos ambientes. Podemos concluir que a acústica existe não só para isolar os edifícios do seu exterior, como também para melhorar a qualidade sonora no interior dos compartimentos, adequada às atividades preconizadas para cada caso. Alvenarias com lã de rocha no interior, esquadrias com vidros duplos e caixa de ar são exemplos disso. Não é raro também o caso onde estas soluções visam resolver questões acústicas e térmicas ao mesmo tempo. O tratamento das paredes, dos pavimentos e até dos tetos ajuda na qualidade do som. Os designers enfrentam a necessidade de privatizar os espaços e, neste sentido, a escolha dos materiais de tetos, pavimentos e paredes, juntamente com uma seleção cuidadosa do mobiliário, ajudam à qualidade do som nos espaços. A acústica baseia-se em dois aspectos: o isolamento e a absorção de ruídos. E na dica desta semana vamos mostrar-lhe algumas maneiras eficazes de controlar estes aspectos na sua casa.
Isolar o som significa restringir os ruídos que passam de um ambiente para o outro. Escolha sempre para a sua casa paredes duplas, vidros duplos e pavimentos com absorção acústica. Caso não tenha essa possibilidade, poderá sempre criar artifícios que façam o mesmo efeito, como a execução de móveis e painéis que cubram as paredes na totalidade, porém deixando um espaço vazio entre eles e a parede existente. Quanto aos materiais, existem diferentes níveis de isolamento para cada um, sendo a lã de rocha amplamente utilizada para melhores resultados dentro das paredes, especialmente nas paredes de gesso cartonado que possuem pouco isolamento quando utilizadas isoladamente. Os revestimentos possuem um papel significativo no grau de absorção de sons dos ambientes, bem como o material utilizado nos mobiliários e nos acessórios, tal como tapetes e cortinas. Quanto maior for a quantidade de materiais absorventes, tal como tecidos ou madeiras rústicas, menor o efeito de eco do som e, consequentemente, maior a qualidade acústica do espaço. Mas atenção, pois quando utilizados em excesso, no entanto, podem restringir demais o movimento do som, causando a sensação de enclausuramento que se pode obter num estúdio de rádio. Chegamos ao final deste programa, mas convido desde já a acompanharmos para a próxima semana com um novo tema em desenvolvimento pela Engiurde. Obrigada por ter estado connosco, até ao nosso próximo encontro, tenha uma ótima semana.